Boa noite a todos. Daremos início à apresentação do levantamento de requisitos do sistema de administração do condomínio Alto das Serras. Essa é a matéria de engenharia de requisitos do professor Eduardo. Os componentes do grupo são compostos por Fábio, Wilson e o Whindersson. Então, nesse primeiro momento, apresentaremos a entrevista, onde fizemos o levantamento dos dados e apresentaremos as informações que foram levantadas. O entrevistado foi o responsável pelo condomínio, que é o Eduardo Henrique, que tem o cargo de administrador dos apartamentos. E a entrevista foi dividida em 3 blocos. Então, na parte estrutural, foi abordado como é organizado o condomínio e sua estrutura física. Então, dentre as questões, podemos levantar as seguintes informações. A divisão dos apartamentos, a divisão do condomínio é feita em 16 blocos. Desses 16, são 16 apartamentos por cada bloco e são 4 apartamentos por níveis. E a estrutura do prédio ela é dividida do térreo até o terceiro andar. A forma de aquisição desses apartamentos foram feitas através de vendas e a alocação é feita diretamente com os proprietários. Então, ou eles fazem a administração dos aluguéis de forma individual ou eles contratam um serviço de corretagem. Já na parte administrativa, foi abordado como é organizada as atividades e as atribuições da parte administrativa e de manutenção. Então, dentro desse bloco, a gente pode ressaltar que a administração ela é composta por 3 pessoas, que é o administrador, o síndico e o subsíndico. A maioria da parte administrativa, como registro de atividades diárias, os registros das atividades de rotina, são feitas basicamente pelo administrador, que ele toma conta basicamente de todas as partes, da maioria dos serviços que são realizados no condomínio. Além de ser responsável pelo o registro dos condôminos, dos moradores do condomínio, e responsável pelo balanço geral dos apartamentos, das despesas, dos gastos. Foi levantado também que a parte de registros, eles são feitos, a maioria deles em cadernos, registros físicos, com anotações, sem nada arquivado em planilha ou em sistema. E na parte organizacional, foi abordado como são como é a organização dos condôminos e as visitas, as assembleias. Então, a questão de visitas, não há limitação no condomínio, só existe só um controle de entrada, que é feito pelo porteiro, que ele só verifica os documentos do pessoal, e caso esteja algum veículo, registra a placa e efetua alguma comunicação. A questão do uso da área de lazer, com a questão de limitação de até 25 pessoas, e na área da churrasqueira 10. Então tem um certo controle na questão das visitas. O registro das assembleias e a convocação são feitas todos em atas, com a presença do administrador, o síndico e o subsíndico. E as convocações dos condôminos são geralmente feitas por mensagem ou num aviso que é colado num mural. E, por fim, a questão dos trabalhadores que fazem a manutenção do condomínio.
que geralmente é feita por uma empresa terceirizada que faz a realização das atividades de limpeza e as atividades de manutenção, limpeza de piscina, manutenção do jardim, entre outros. Agora vai ser apresentado os processos encontrados usando os diagramas do BPMN. Um outro processo que acontece no condomínio, a gente tem a entrega de pacotes, que ele inicia com o entregador, ele solicita a entrega da encomenda e esse processo chega na tarefa do porteiro de receber a encomenda. Aí ele vai fazer uma verificação, pertence a alguém do condomínio? Se não pertencer, o entregador vai receber de volta a encomenda e o processo acaba. Se não, se pertencer, o porteiro entrega ao administrador, que vai fazer o registro desse pacote e vai notificar o proprietário sobre a entrega desse pacote na portaria. O proprietário, no caso do apartamento, vai receber essa notificação desse pacote, vai realizar o recebimento e assinar o documento. Assinado o documento, devolve para o administrador, que efetua a validação do documento, vê se foi colocado o dado, se foi assinado, e finaliza o processo de entrega. Um outro processo, temos o registro das ocorrências. Ocorrências essas que é a questão da limpeza, de manutenção, do tipo queimou uma lâmpada, teve alguém bateu no canteiro e causou algum problema nos canteiros, alguma coisa em planta, alguma coisa de animal, detetização ou algo do tipo. Então, o proprietário identifica o problema, a solicitação para o início, o zelador recebe essa solicitação e encaminha para o administrador. O administrador, por sua vez, vai registrar a ocorrência recebida pelo proprietário e vai fazer duas verificações, no caso, duas solicitações, duas tarefas. Vai verificar o contrato, se existe para aquele tipo de serviço, e vai solicitar o serviço, a realização desse serviço. Aí da realização do serviço, abre-se um subprocesso, que é a da notificação da empresa para realizar o serviço. Que aí vai para essa parte aqui em cima. Aí no subprocesso da solicitação, a empresa recebe a solicitação, verifica a disponibilidade de dias para a realização do serviço. Aí o serviço pode ser atendido. Se ele puder ser atendido, ele vai alocar o funcionário para o serviço, vai visitar o local do serviço, vai realizar o serviço e vai comunicar a realização. Caso não, ele comunica a disponibilidade daquele tempo, daquele dia, para a realização do serviço. Aí ele volta para cá. Voltou para cá, ele vai realizar a verificação da conclusão do serviço com base na informação recebida pelo subprocesso. Desse subprocesso, o serviço foi atendido. Se no caso positivo, ele vai notificar o proprietário, o agente que solicitou a realização do serviço, notificar que foi concluído, finaliza o processo. Caso não, vai aguardar é notificado ao solicitante que vai ser necessário aguardar uma disponibilidade para fazer uma nova solicitação. Aguardou essa disponibilidade, é feita uma nova solicitação, entra novamente ao subprocesso e vai para essa parte novamente, para receber a nova solicitação, verificar a disponibilidade e seguir o fluxo normalmente. Olá, agora irei falar sobre os diagramas de registro de atividade diária
balanço financeiro do condomínio e o diagrama de registro de moradores. Bem, o diagrama de registro da atividade diária, essa atividade diária é realizada por 2 funcionários terceirizados, onde eles se revezam nessas atividades. Como é feito essas atividades? Primeiro, como está aqui no diagrama, eles determinam as atividades que serão realizadas. Após isso, eles determinam o funcionário responsável pela atividade, ou seja, aquele funcionário que irá realizar a atividade. Caso a atividade precise de mais funcionários para ser realizada, essa atividade, caso for sim, ela será realizada em conjunto. Então, os 2 funcionários irão realizar a atividade. Caso não, a atividade será realizada individualmente. Cada um realizará a sua própria atividade designada. Após o término das atividades, eles vão registrar essas atividades. Eles registram a atividade realizada em um caderno. Como está aqui, registrar o término da atividade realizada no caderno, onde eles vão anotar a data e a hora, a atividade que foi realizada e o responsável pelo serviço. E assim termina a atividade de registro. O próximo é o diagrama de balanço financeiro do condomínio, onde tem 2 atores, o administrador e os moradores. Essa atividade, seguindo um fluxo normal, ele começa separando as contas para o pagamento, ou seja, ele separa o administrador separa as contas para pagamento das despesas. Após isso, ele verifica o saldo do condomínio. Se o saldo do condomínio for positivo, ele vai realizar os pagamentos das despesas. Depois, irá separar os comprovantes das despesas para por fim, registrar no caderno o valor de cada mês. E assim finalizando a atividade. Isso no fluxo normal. Agora, se não for um fluxo normal, por exemplo, se uma despesa, como está aqui, uma despesa a despesa da conta de água é maior do que 700, se ela for maior do que 700, será feito um rateio no bloco referente à conta de água. Após fazer esse rateio, o administrador irá realizar o pagamento das despesas e fazer todo aquele procedimento a partir desse ponto em diante. Separar os comprovantes das despesas e registrar no caderno o valor de cada mês. Caso não, ele vai vir para cá, verificar o saldo normal, caso essa condição seja negativa, e vai fazer normalmente o fluxo. Nessa parte aqui do balanço, se o caso do balanço for negativo, ele vai realizar a cobrança extra dos moradores, onde os moradores irão realizar o pagamento da cobrança extra e ele novamente irá verificar o saldo do condomínio e se o saldo está positivo. Se sim, ele vai continuar o fluxo, realizar pagamento de despesas, separar comprovante das despesas e registrar no caderno o valor de cada mês. E assim termina o diagrama, a atividade. O próximo diagrama é o de registro de moradores, onde temos também 2 atores, administrador e morador, onde se inicia com o morador, com o administrador solicitando as informações sobre o morador do apartamento. O morador do apartamento fornece as informações requisitadas. Onde está aqui as informações do morador. O administrador verifica as informações fornecidas pelo morador.
E aqui, se todas as informações necessárias foram fornecidas, ele vai seguir o fluxo normal, que é registrar as informações em uma ficha de morador e arquivar a ficha do morador, guardar essa ficha e terminar a atividade. Caso essa afirmação, essa pergunta, essa condição aqui seja negativa, se todas as informações necessárias foram fornecidas, ele vai retornar para essa tarefa, onde ele vai solicitar novamente essas informações sobre o morador do apartamento, e o morador irá fornecer novamente as informações requisitadas, ele vai verificar novamente, e assim, se as informações estiverem corretas, ele vai fazer o fluxo de registrar as informações na ficha e arquivar essas informações. No caso, o registro do morador, ele pede as seguintes informações: o proprietário do condomínio, o nome do proprietário, as pessoas que irão morar, telefone de contato, registro de localização do apartamento e veículo, os veículos que o morador tem, e uma cópia com foto, uma cópia do documento com foto. E assim ele termina a atividade e termina o diagrama. Boa noite.